O que o Lula ouviu dos líderes europeus antes do G7 pode se surpreender muita gente. Entenda tudo agora. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário e bora pro vídeo. Sua viagem à França, onde ele participa da cúpula do G7, para fazer conversas com líderes mundiais. E hoje ele se reuniu com os presidentes da França e da Suíça. Nos bastidores, a expectativa da diplomacia brasileira, que era conseguir uma reunião bilateral com Trump, aos poucos vai ficando mais difícil. Mas sem um sinal de acordo, de um encontro formal, a aposta agora é daquele esbarrão à la Assembleia Geral da ONU, quando Lula e Trump se cruzam entre um discurso e outro e rola a tal química. E aí, pelo menos por hora, é o que se tem. Guilherme Bausa chega aqui com a gente com mais informação. E aí, Bausa, está deixando para que o acaso se encarregue de promover esse encontro, pelo menos até aqui, né? É isso, Natuza. Muito boa noite, é um prazer falar contigo. Boa noite a quem nos acompanha nesse momento na Globo News. Olha, depois que houve o anúncio do segundo tarifaço, algumas semanas atrás, a classificação também das facções brasileiras como terroristas, o próprio presidente Lula chegou a fazer uma fala pública dizendo, confirmando que iria ao G7, num contexto ali de uma declaração em que ele falava da relação com o governo de Donald Trump. E naquele momento, de fato, havia, vamos dizer assim, uma perspectiva de uma conversa, de uma reunião entre os dois. Isso estava no radar de auxiliares do presidente Lula, mas não houve ali, digamos assim, avanços nas conversas para concretizar essa reunião de trabalho, essa reunião bilateral e também sem perspectiva de avanços concretos em termos de negociação. Então, o que a gente ouviu de auxiliares do presidente Lula é que não faria sentido ter uma reunião para tratar dos mesmos assuntos que foram tratados no início de maio, naquela reunião presencial na Casa Branca. Então, a ideia de uma reunião formal, uma reunião bilateral de trabalho perdeu força e hoje a diplomacia brasileira descarta um encontro desse tipo. O que pode acontecer é algo muito mais breve ali, um esbarrão, enfim, uma conversa breve entre Lula e Trump, até porque eles vão estar no mesmo espaço, né, na mesma sala de reunião do G7, então é possível que tenha uma conversa. Como a gente sabe que quando a gente pensa em diplomacia, o componente pessoal, ele sempre tem um peso grande, ainda mais na relação entre Lula e Trump, talvez nessa conversa eles consigam avançar ali de modo a impulsionar as negociações. Negociações que estão ocorrendo em nível técnico. Houve reunião no sábado entre o ministro da Indústria, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial, Jamieson Greer. Então, as tratativas estão em andamento, lembrando que o tarifaço começa a valer só em julho, essa é a previsão. Hoje, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Suíça, foi a primeira agenda do dia, com o Guy Parmelin, foi um pedido, inclusive, do presidente da Suíça. Eles falaram sobre ampliar comércio entre os países, cooperação em inteligência artificial, transição energética, minerais críticos e, sobretudo, sobre o acordo entre o Mercosul e o EFTA. EFTA é aquela associação que reúne os países europeus que não integram a União Europeia. No ano passado houve a assinatura de um acordo entre Mercosul e EFTA e agora os países precisam ratificar, os parlamentos precisam ratificar esse acordo. Então foi um pedido dessa reunião do presidente da Suíça, principalmente para falar desse assunto. Também houve um encontro entre Lula e o presidente francês, Emmanuel Macron, 40 minutos de conversa, falaram sobre cooperação na área de defesa, também cooperação na fronteira. O Brasil faz fronteira com a França no Amapá, que faz fronteira com a Guiana Francesa, e um assunto importante também, a compra de supercomputadores. O Brasil quer comprar supercomputadores da França, computadores com uma capacidade ampla de processamento, inteligência artificial, etc. E a França tem interesse em vender para o Brasil. O Brasil quer reduzir a dependência dos Estados Unidos para tentar avançar na soberania digital. Então esse foi um ponto também tratado nesse encontro. Amanhã o presidente Lula vai ter a primeira reunião dele com a primeira-ministra do Japão, a Sanae Takeuchi. Eles nunca se encontraram, nunca tiveram uma reunião bilateral e na mesa o principal assunto é o acordo comercial entre Mercosul e Japão, algo que interessa muito ao governo brasileiro tentar avançar nessa agenda. E depois tem um encontro propriamente dito dos líderes do G7, uma reunião fechada. O presidente Lula vai ter uma fala, vai defender o multilateralismo, falar sobre a emergência climática, criticar as guerras e vai dar alguns recados ali, vai criticar o unilateralismo e o protecionismo, ou seja,
Ele vai falar de tarifas, mas vai utilizar um tom diplomático. O governo brasileiro não vai colocar o dedo na cara, apontar o dedo para ninguém, vai dar os recados, mas utilizando esse tom diplomático. E é justamente nesse contexto, nessa reunião, que há uma possibilidade de um encontro informal entre Lula e Donald Trump. Por fim, amanhã a previsão também de reunião bilateral com o presidente da Comissão Europeia, o Antônio Costa, e aí a pauta principal é a carne brasileira. Tem esse veto imposto pela União Europeia à carne do Brasil, pelo uso excessivo de antimicrobianos. Isso começa a valer em setembro, tem toda uma negociação e vai ser o ponto principal dessa reunião bilateral. Então, encontro formal com Trump não vai acontecer, mas o presidente Lula usando essa cúpula do G7 na França para ampliar os parceiros comerciais do Brasil e também dar os recados. Volto contigo, Natuza. Obrigada, Bausa. Ana Flor já aqui com a gente, bem-vinda. Ana, pegando esse gancho do Bausa, né, o próprio presidente da República criou essa expectativa quando, num discurso, ele disse: eu não ia ao G7, mas vou depois do segundo tarifaço dos Estados Unidos. Como o Bausa já está dizendo, olha, ninguém está acreditando que esse encontro formal vai acontecer, aliás, já jogaram a toalha pelo próprio relato do Bausa. Pelo menos que a viagem sirva de motivo para conversas para ampliar mercados e reduzir a dependência desses embarques, produtos tarifáveis para os Estados Unidos. No balanço das coisas, o que você acha que vai acontecer? Assim, a viagem vai ser frustrada? Em parte não, em parte sim? Dá um panorama para a gente, por favor? Boa noite, Natuza, todo mundo que está ao vivo com a gente. Bom, conversando com a própria equipe do presidente Lula, não houve pedido para esse encontro formal com Trump. E, obviamente, os Estados Unidos também não pediu. Acho importante ressaltar isso. Significa que Lula, que está indo, ele falou isso, né, na reunião ministerial, está indo para encontrar Trump, ele está apostando que o encontro informal possa trazer algum resultado, aquela ideia da química entre os dois. A gente sabe que nesses encontros tem muita conversa paralela, são reuniões fechadas, são almoços, os líderes conseguem falar nos intervalos. Então, tem sim uma boa chance de Lula, pelo menos, conseguir trocar algumas palavras com Trump. Se isso pode resultar em alguma coisa, em afrouxar, especialmente aquelas tarifas que estão sendo propostas ainda, né, pelo o Departamento ali de Comércio e Tesouro americano da seção 301, aqueles 25%, em que levantam 6 pontos problemáticos para o Brasil, se isso vai poder ser eliminado, é bem pouco provável. O que Lula quer é abrir uma porta de diálogo, porque o que o Brasil já identificou é que nenhum dos argumentos brasileiros dentro daquela negociação foi levado em conta. O texto inicial de um ano atrás e o de agora são muito parecidos e tudo que o Brasil argumentou sobre desmatamento, a importância do PIX, a questão do judiciário, enfim, o próprio trâmite para toda essa questão de inteligência artificial, patentes também, nada disso foi levado em conta. Então, Lula pretende conversar com Trump, quem sabe estreitar, quem sabe uma foto, porque também tem um elemento eleitoral nesse encontro. A ideia, a gente conversa ali no governo, não se fala isso claramente, mas fica bastante claro nas entrelinhas, né? Que Lula quer também eliminar ou neutralizar algum tipo de antipatia que possa fazer com que Trump, enfim, faça alguma interferência na eleição, algum tipo extra de, enfim, apoio ou medida que possa ajudar durante o período eleitoral Flávio Bolsonaro, que já teve com Trump, foi elogiado por Trump e tem aliados especialmente no Departamento de Estado. Então, Lula está tentando tudo isso. Ele, claro, gostaria que, por conta de Trump, pela vontade de Trump, toda aquela investigação da 301 não levasse ao tarifaço de 25%. O que eu ouço de técnicos é que a chance é diminuir esses percentuais, eliminar muito difícil. E outra,
não é algo que está necessariamente na mão de Trump. Ele pediu esses estudos até para tentar contornar uma decisão da Justiça dos Estados Unidos. A partir disso, ele consegue colocar o seu tarifaço contra vários países em curso. Mas Lula, no seu discurso, vai criticar esse tipo de medida de tarifaço sem diretamente, óbvio, atacar Trump e os Estados Unidos. Vai ter um posicionamento do Brasil. Acho que os dois vão poder conversar, mas se Lula vai conseguir diminuir o tarifaço, se ele vai conseguir, de alguma maneira, neutralizar qualquer ação vinda do governo Trump durante a eleição, é muito difícil saber agora. Até porque Trump decide uma coisa hoje, está de bem, gosta, elogia, mas daqui a um mês ele já fala outra coisa. Então, o governo brasileiro sabe que tem que lidar com isso. Mas a aposta de Lula é que os dois se encontrando, sentando para conversar informalmente, isso vai funcionar mais do que uma conversa oficial, formal, como aquela de Washington há alguns meses e que, pelo visto, não resultou, pelo menos, em eliminar, né, o tarifaço, Natuza. Ô, Ana Flor, o Trump é aquele date que você sai para jantar, tem uma conversa ótima, no dia seguinte nem liga. Aí depois você encontra, esbarra assim casualmente, puxa, vamos se falar, liga para mim. E aí você nunca sabe com quem você está lidando, é complicado. Exatamente. Em geral, relação assim não vai para frente não, viu? Mas vamos ver. Bom, em um evento em São Paulo, o pré-candidato à presidência, Romeu Zema, disse